Meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, continuando as nossas lições com base na oração do Pai Nosso. E na sequência, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus lá em Mateus 6, versículo 13. Hoje nós vamos ter como tema a luta contra as tentações. Isso é uma batalha que todos nós vivemos. E então, o estudo nessa noite se torna muito propício e muito oportuno, porque é uma realidade de todo cristão. Mateus 6, versículo 13. E a palavra de Deus, então, vai dizer assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Uma vez, um grande evangelista reformado, inglês, Moody, ele disse assim: se um cristão ele não tem uma luta diária contra o pecado, então ele não é verdadeiramente convertido. Se a pessoa leva uma vida pacífica e não tem esse confronto, esse embate de vencer as próprias tentações que são despertadas à tona, que vem à flor da pele todos os dias, essa pessoa com certeza tem alguma coisa errada. Meus irmãos, e é essa a nossa realidade. Jesus Cristo, ele mesmo, o nosso Salvador, ele passou por isso, porque quando a gente vai lá para Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, o evangelista Mateus, ele diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e sofreu todo o tipo de tentação, toda sorte de tentação, mas ele permaneceu firme e íntegro, para que, diferentemente de Adão, ele pudesse vencer o ardil do inimigo, do acusador, do tentador. E olha que interessante, os irmãos percebem o gancho, o elo de ligação do Antigo para o Novo Testamento, de Adão, que é o primeiro Cristo, para Jesus Cristo mesmo, que é o Filho de Deus, que venceu o diabo. O primeiro Cristo, que é Adão, ele se deparou com a serpente, que era o inimigo, e ele se rendeu à tentação, e perdeu essa luta. Mas aí então vem Jesus Cristo, que é o segundo Adão, e vence de novo essa luta, quando os dois se deparam novamente, um frente ao outro. Mas no segundo encontro, eis que Jesus Cristo vence essa luta. Meus irmãos, e essa luta a gente passa todos os dias, não é verdade? Na noite de hoje, eu queria tratar dois tópicos. Primeiro deles, qual é a origem da tentação? Em segundo lugar, qual que é a estratégia de defesa do crente na luta contra a tentação? Dois tópicos: a origem da tentação e como a gente luta contra ela. É importante a gente lembrar que sempre que você vai para uma guerra, isso aí é estratégia bélica de qualquer exército. Você tem que conhecer o seu inimigo, você tem que conhecer a topografia, a geografia do campo de batalha no qual vai ser travada a guerra. Se você não tiver esse conhecimento, mesmo que você estiver armado com as melhores armas e tiver o exército mais numeroso, as chances de derrota vão ser muito grandes. Então a gente tem que conhecer da onde que parte esse negócio chamado tentação, que incomoda, que lancina os nossos corações, as nossas almas, todos os dias nessa luta contra o pecado. Qual que é a origem da tentação? A gente vê, através dessa oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixes cair em tentação, que a origem da tentação não está em Deus, mas está fora de Deus. Porque a gente vê, não nos
deixe cair em tentação. Aqui a gente percebe que, por essas palavras, a tentação ela não vem de Deus, mas ela está fora de Deus. Pastor, mas se ela não vem de Deus, ela está fora de Deus, da onde que ela nasce? Aonde que é o embrião dela? Aonde que é a origem dela? Aonde que ela está incubada? Sabe onde é que ela está incubada? Dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Nesse estudo que nós estamos fazendo hoje à noite sobre a luta contra as tentações, existe um texto muito rico que vem de encontro com isso que nós estamos falando, que é Tiago 1, 12, 13 e 14. E nós vemos o que Tiago diz, olha a lição de sabedoria. Bem-aventurado é o homem que suporta a provação e que é perseverante, porque depois da luta receberá a coroa da vida. E ninguém diga, quando estiver sendo tentado, é o Senhor que está me tentando, porque Deus não pode ser tentado e Deus a ninguém tenta. De maneira que quando alguém é tentado e seduzido pela própria cobiça. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Meus irmãos, a origem do pecado está dentro da gente, é a cobiça. Olha o que Tiago diz, é a cobiça. O que é a cobiça? A cobiça, ela se diferencia de desejo, de vontade. A cobiça, ela é a vontade que não vê limites. Você, quando cobiça alguma coisa, não é você que está dominando o desejo, é o desejo que está dominando você. E aí, a cobiça quebra toda forma de limites. Então, quer ver eu explico isso para os adolescentes de maneira bem simples. Todo mundo tem o desejo de ter a intimidade física, não é verdade? Entre homem e mulher. Vem o desejo, o adolescente fala assim, o jeito certo de eu satisfazer esse desejo é conhecer uma pessoa, namorar, se guardar, noivar, casar e depois desfrutar do desejo. Mas o que vem a cobiça? Ela quebra toda forma de limites e fala assim, não, para que esperar tanto? Para que se guardar tanto? Satisfaça o seu desejo agora. Então a pessoa vai lá, se une, não se guarda, e a lambança está feita. Meus irmãos, isso é cobiça, é você ser dominado pelo seu desejo e não dominar o seu desejo, e o desejo ser desenfreado e quebrar toda forma de limite, toda regra imposta por Deus. Sabe que de uma coisa? O desejo, ele não é pecaminoso. O que é pecaminoso é o jeito que a gente satisfaz o desejo. E a cobiça tem a ver com isso, porque a cobiça transforma o desejo numa coisa pecaminosa, porque ela altera o jeito santo de alcançar esse desejo. Meus irmãos, e aqui eu queria dizer para vocês uma coisa, se a cobiça que nos leva a pecar está dentro da gente mesmo, então essa oração, ela podia ser feita até de outra maneira. Em vez de a gente dizer, Senhor, não nos deixe cair em tentação, a gente podia orar assim também, Senhor, proteja-nos de nós mesmos. É interessante que uma vez, Martinho Lutero, eu já citei isso algumas vezes nos meus estudos, nas minhas pregações, Martinho Lutero, o grande precursor da reforma protestante, uma vez ele estava numa mesa, conversando com seus discípulos, e os discípulos então começaram numa noite a discutir o que mais lhe causava medo, e um dos discípulos disse assim, o que mais me causa medo são as enfermidades, são as doenças. Naquela época eles ainda sofriam as lembranças da peste negra que tinha se disseminado pela Europa na Idade Média, então eles traziam o medo das enfermidades, a medicina ainda não era muito avançada,
avançada. E aí um outro levantou a mão e disse assim: olha, a coisa que eu mais tenho medo são dos salteadores, os assaltantes que ficam nas trilhas das florestas, prontos para nos pegar. Aí o outro levantou e falou assim: não, o que me causa mais medo é a neve que vai se depositando nos rigorosos invernos europeus sobre o telhado, e muitas vezes o telhado cai e mata soterrado quem estiver lá na sala. Mas aí perguntaram assim: mestre Lutero, o que você acha? O que te causa mais medo na vida? E aí ele pensou assim: o que me causa mais medo na vida é de quem eu era antes de aceitar Jesus. Ele tinha medo dele mesmo antes de aceitar Jesus. Meus irmãos, quando a gente vai lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18, nós vemos que Paulo diz assim: eu vejo na minha mente o desejo e o amor e o prazer pela lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros a lei do pecado, e o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas sim o mal que eu detesto, esse sim eu faço. Meus irmãos, então, ele dizia: o pecado habita em mim, o prazer da lei de Deus, eu sei o que é certo, Paulo dizia, mas eu não faço aquilo que eu sei o que é certo, eu faço aquilo que eu não desejo fazer. É interessante que existe um livro sobre estratégias militares, que é usado até hoje para instruir estratégias comerciais, estratégias industriais, e ele se chama A Arte da Guerra. É um livro que já tem mais de 300 anos, é de um autor chinês chamado Sun Tzu. E ele diz assim: o maior de todos os inimigos somos nós mesmos. Não adianta nada um guerreiro vencer os maiores exércitos do mundo, se ele não vencer a si mesmo. Meus irmãos, o que a gente está falando aqui, Senhor, não nos deixe cair em tentação, quer dizer o quê? Senhor, livra-nos de nós mesmos. Não significa nada além disso. E isso nos leva a quê? A uma análise da nossa própria natureza. Nós vemos que nós somos pecaminosos, que nós somos descendentes de Adão, e nós somos herdeiros de Adão. E o que a gente herdou de Adão? Propriedades, bens. A gente herdou o pecado. De maneira que a criancinha, quando ela vem ao mundo, a gente pega ela no braço, e ela é aquele bebezinho que não consegue falar nada, que não consegue se movimentar, aquele bebezinho todo gorduchinho, fofinho, com as bochechinhas coradinhas, que é lindo, maravilhoso. Ele é lindo, maravilhoso, é bênção de Deus, glória a Deus por isso, mas ele já é uma criatura pecadora, porque ele traz no seu sangue, assim como eu e você, o DNA de Adão e Eva. A gente traz no nosso sangue o DNA do pecado, meus irmãos. E a gente vê lá em Romanos 5:12, que Paulo diz assim, que através de um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e contaminou a todos os homens, de maneira que todos se tornaram culpados, porque são pecadores. O pecado entrou no mundo, e junto com o pecado, a morte, de maneira que todos somos pecadores. Quando a gente vai lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, que nós, por natureza, somos filhos da ira, somos filhos da desobediência. Nós somos filhos legítimos, não é de Deus não. O único filho legítimo do Pai é Jesus Cristo. Nós somos filhos legítimos do pecado, de Adão e Eva, filhos da ira e da desobediência. Mas quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você passa a ser filho de Deus, não por legitimidade, mas sim por adoção. A adoção. Isso é um princípio do plano da salvação, é o princípio da adoção.
Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque nós precisamos compreender nessa luta contra o pecado, não só a natureza do pecado, da tentação, que a gente viu que é a cobiça, mas também nós mesmos, porque a gente traz isso incubado dentro da gente, como se fosse um vírus de uma gripe que está lá guardado e que de uma hora para outra ele eclode e manifesta os seus sinais. A gripe manifesta o quê? O cansaço, a febre, muitas vezes delírios, e o pecado também tem os seus sinais, também tem os seus sintomas, a mentira, a concupiscência, a ira, a desobediência, a rebelião. Aí, meus irmãos, a gente precisa saber quem somos nós. Nós somos pecadores ainda, mas pecadores regenerados pelo sangue de Jesus. A gente ainda continua a trazer na nossa alma a natureza caída de Adão e Eva, e isso a gente não vai perder. Pastor, mas qual que é a diferença de mim, que aceitei Jesus, para aquele lá que vive na ignorância, perdido no mundão lá fora? É que nós somos pecadores, iguais a eles, porque mesmo depois de ter aceitado Jesus, a gente não perde essa natureza, só que o grande diferencial é que a gente é pecador regenerado pelo sangue de Jesus, e isso se manifesta de maneira concreta, através de basicamente 3 sinais das nossas vidas. O primeiro deles, através do raciocínio, através da mente. O pecador que não é regenerado pelo sangue de Jesus, ele, no raciocínio, ele vai pecar e vai achar que está certo. Ele vai pecar e não vai se convencer da gravidade do pecado, da nocividade do pecado. O regenerado pelo sangue de Jesus, ele mudou o quê? A mente dele. Então, ele vai se convencer da gravidade, da nocividade do pecado. Em segundo lugar, o pecador não regenerado, ele é afetado na sua emoção, no seu coração, na sua emoção. Sabe por quê? Porque ele peca e sente prazer. Olha só, ele não entende que aquilo lá é ruim, que é grave, e ele sente prazer. O regenerado pelo sangue de Jesus, ele sabe que aquilo lá é grave, que aquilo lá é prejudicial, e se porventura ele dá um deslizezinho, ele sente nojo, ele sente aversão, ele sente repúdio. Meus irmãos, ele é afetado no raciocínio, no coração, na emoção, e em terceiro e último lugar, no espírito. Sabe por quê? Porque aquele que não aquele que é pecador não regenerado, aquele que está perdido no mundo lá fora, olha só o que o espírito dele vai fazer. Ele vai pecar e não vai se arrepender. E não vai se arrepender de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não se convenceu da gravidade, porque ele sente prazer. Mas e o pecador regenerado pelo sangue de Jesus, que é eu e você? A gente modificou, regenerou o quê? O nosso espírito. De maneira que se a gente der um deslizezinho, porque ninguém é perfeito, a gente vai depois se arrepender e vai pedir perdão para Deus. Por quê? Em primeiro lugar, o nosso raciocínio foi influenciado pela regeneração. A gente se convenceu e a gente entendeu a gravidade do pecado. O nosso coração sente nojo do pecado. Então isso faz o quê? A gente pedir perdão e se arrepender. É o nosso espírito, em terceiro lugar, que foi influenciado pela regeneração. Nesses 3 níveis, não se esqueçam: mente, coração e espírito. Essas são as diferenças, meus irmãos. A gente precisa conhecer a nossa natureza na luta contra o pecado. Mas em segundo lugar, eu queria dizer a estratégia bíblica que nos
capacita na luta contra as tentações. E eu diria que é uma luta defensiva. Ou seja, aqui na luta contra o pecado, nas lutas contra a tentação, você não se prepara na hora do combate, mas você evita o combate porque você já está demasiadamente preparado para ele, de maneira que as tentações, elas não te atingem, elas podem se aproximar, mas elas não vão te atingir, elas não vão te confrontar, porque elas não vão ter capacidade para isso, porque você já está previamente preparado para a luta. Veja bem, quando a gente ouve aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, a gente está aplicando isso à nossa vida cristã, à luta contra o pecado. Meus irmãos, a gente não tem que lutar um confronto contra a tentação, a gente tem que se prevenir e se antecipar a esses possíveis confrontos, de maneira que na nossa vida a gente jamais se depare com eles. E é interessante que a gente vê esse conceito aqui na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentações. Meu irmão, aqui o livramento que a gente pede é antes da tentação vir, e não para que Deus nos tire dela. Senhor, não nos deixe cair. Ou seja, isso pressupõe o quê? Que antes de cair a gente está em pé. Ou seja, essa oração podia ser dita: Senhor, nos mantenha de pé. Nos mantenha de pé. Então veja bem, entenda esse conceito. É um livramento que a gente pede antes da tentação vir, e não para Deus nos tirar dela. E é interessante que Jesus Cristo passou por isso. Jesus Cristo passou por isso lá na tentação do deserto, em Mateus 4, versículos 5, 6 e 7. Porque o diabo, na segunda tentação, depois que ele ofereceu uma pedra e falou assim: Jesus, você está com fome, e se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus Cristo disse assim: não, porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus alimentará o homem. E aí então o diabo usa a segunda tentação. Qual foi? Ele pegou Jesus Cristo e levou lá para o pináculo do templo que ficava na cidade santa, lá na parte mais alta do templo de Jerusalém, e falou assim: ó, você é filho de Deus? Então, se joga daí de cima. Se joga daí de cima, porque na palavra de Deus está escrito assim. E aí, isso é uma citação ao Salmo 91. Se porventura caíres, dará ordens aos teus anjos para que te sustente nos seus passos. E aí Jesus Cristo diz assim: não, mas na palavra de Deus também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus Cristo, ele percebeu que a queda da tentação, se ele cedesse àquela tentação, eu vou me jogar para eu provar que eu sou filho de Deus, e que Deus tem poder. Ele percebeu que a queda da tentação ia ser muito maior do que a queda lá de cima do pináculo do templo. E ele então resistiu, através da palavra de Deus, citando a palavra. Meu irmão, aqui, a luta contra a tentação, ela é prévia, pois quando ela vier, você já vai estar preparado. Olha só, existe um ditado que diz assim: você não pode esperar sentir fome, sentir sede, para querer começar a cavar o poço, porque senão você vai acabar morrendo de sede. Não espere sentir sede para você começar a cavar o poço, mas cava o poço enquanto você ainda está nutrido de água no teu organismo, porque quando vier a sede, você já vai ter água para beber. Agora, se você quiser construir o poço quando vier a sede, quando você estiver escavando, não vai dar tempo, você vai morrer de sede.
Meus irmãos, na luta contra o pecado é a mesma coisa. Você tem que se abastecer e se alimentar da palavra. Vocês percebem que a luta de Jesus contra o diabo, qual foi a estratégia dos dois? A palavra de Deus, cada um citando a palavra de Deus. A gente tem que se abastecer todo dia da palavra de Deus, da vida devocional, da leitura da palavra e da oração, para que quando vier a tentação, você não precisar se preparar, porque você já está preparado. E aí a tentação vai fugir de você, porque ela vai ver que você é muito mais forte. Queridos, é importante a gente saber uma coisa. A gente está falando de se preparar, de se alimentar. Dentro da gente, o que eu falei no começo na liturgia? Nós somos pessoas que temos virtudes, talentos, mas nós somos pessoas imperfeitas. E o que sobressai mais na nossa vida? As coisas boas ou as coisas ruins? Depende daquela que você alimentar mais. Uma vez, um sábio perguntou para outro sábio: olha, o que tem dentro da gente? E um deles disse assim: olha, dentro da gente existe 2 lobos. Um é voraz, um é selvagem, e ele não tem controle. Ele, quando avista uma presa, avista um homem, ele quer afugentá-lo, ele quer açoitá-lo e cravar suas garras na sua carne e devorá-lo. Mas existe também dentro da gente um lobo que é doméstico, que foi domesticado, que é manso, e que ele aceita dar e receber carinho. E aí o sábio disse assim: mas qual deles sobressai mais dentro da gente? E aí o outro disse assim: aquele que você alimentar mais. Se você focar muito numa vida superficial, de futilidades, muita mídia social, muita recreação eletrônica, que muitas vezes não alimenta a gente, e não tiver boas amizades que te edificam, você vai estar deixando de alimentar o seu lado bom. Mas se você tiver seus momentos de descontração, tiver seus momentos de lazer, mas se relacionar com pessoas santas e consagradas, e tiver todo dia um momento de leitura e de devoção e de oração, você vai estar alimentando o seu lado bom, e aí ele vai sobressair. Melhor prevenir do que remediar. Esse é o segredo da luta contra o pecado. E aí eu queria terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte: nessa negócio dessa luta contra o pecado, imagina só uma coisa, era legal a gente entender e poder antecipar o futuro, não é verdade? A gente saber o que vai acontecer lá atrás. Gente, ter uma vida cristã não é fácil, não é brincadeira. A gente sofre tanta tentação no trabalho. A gente vê os nossos colegas de trabalho ali, um fazendo caixa 2, um extorquindo o patrão, um fazendo uma sonegaçãozinha ali, passando a mão, ludibriando o outro, enganando, um passando um tapete no outro para conseguir uma vantagem. A gente vai na sala de aula, em vez dos estudantes estudar, o que eles fazem? Todo mundo colando na prova, passando facinho. A gente vê aí as pessoas perdidas assim na vida libidinosa, não se guardam mais da maneira que Deus manda, mas cada uma se entregando à outra sem regra e sem limite. E aí viver uma vida cristã é muito difícil. E aí a gente fica pensando assim: pô, mas eu queria ver o desfecho disso aí, eu queria ver qual vai ser o final dessa luta, quem que vai ganhar, o que vai ser lá na frente, será que eu vou conseguir? A palavra de Deus dá resposta. Imagina só, você assistir um filme no cinema, pagar um ingresso de um filme que a pessoa que é tua amiga ontem foi assistir e te contou o filme todinho. Não tem graça. Você sente vontade de pegar a pessoa e falar: cara, não conta o filme. Não é verdade? Imagina só, a pessoa que gosta de futebol, vê o time dela no horário das manchetes esportivas da hora do almoço, ali no telejornal, saber o resultado do jogo,
da noite anterior, ver todos os gols, saber o resultado do jogo e depois falar assim: bom, agora eu vou assistir o jogo. Pega o VT lá e vai assistir. Ah, para com isso, não tem graça nenhuma, que coisa chata. Ninguém faz isso. Que graça tem? Imagina só, você pegar o jornal de ontem e começar a ler ele, sendo que você já sabe de tudo que aconteceu. Não tem graça, que perda de tempo que é essa? Vai fazer outra coisa mais importante. Que novidade tem? Nenhuma. Você sabia que a luta contra o pecado é mais ou menos assim? A gente já sabe o que vai acontecer lá na frente, antes da gente começar a lutar. Sabe por quê? Porque quando a gente vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, Tiago diz assim: bem-aventurado é aquele que persevera e resiste às tentações, porque receberá a coroa da vida. Meu irmão, você já sabe qual que vai ser o desfecho dessa luta. Você já sabe qual que vai ser o placar dessa partida de futebol, se assim a gente pode dizer. Você já sabe o que vai ser lá na frente. Bem-aventurado é o homem que persevera e que vence a tentação, porque receberá a coroa da vida. Meu irmão, você já é mais que vencedor, você já sabe o desfecho disso e que isso te alimente e te fortaleça. Mas você tem que fazer a sua parte, que é perseverar. Que Deus te abençoe nessa noite, amém? Amém. Nós vamos colocar diante do Senhor mais uma vez oração, e assim eu vou empreitar a bênção e terminaremos o culto. Senhor, nós temos muitas tentações, a vida é tão difícil, mas graças a Deus, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz, e nós hoje podemos ter a coroa da vida depois de muito perseverar. Senhor, e obrigado porque a gente já sabe o desfecho dessa luta, porque bem-aventurado é o homem que persevera e resiste contra a tentação. Senhor, é o que nós te pedimos, cada pai de família, cada marido, cada esposa, Senhor, cada homem, cada mulher na sua vida profissional, cada adolescente na sua vida sentimental, na sua vida estudantil, cada irmãozinho aqui no exercício dos seus dons espirituais e na sua vida devocional. Senhor, nós temos muitas tentações, e nós passamos por muitas provações, de enganar o próximo, de mentir, de sonegar a verdade, de trapacear, de muitas vezes perder a calma e se irar, muitas vezes contra as pessoas que a gente mais ama, e que a gente mais tem intimidade, e de trair a confiança delas. Senhor, que antes da tentação se aproximar da gente, nós possamos estar preparados e armados, para que ela só se aproxime, mas não venha a nos atingir. Pai, isso só é possível através da intimidade para contigo, que cada um aqui jamais negligencie a vida devocional, a oração, a leitura da palavra, porque assim estaremos blindados contra as tentações desse mundo tenebroso. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as redenções do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, na luta contra todas as nossas tentações, até a volta de Jesus Cristo. Amém.